pentecostais somos experiencialistas? Esta é uma pergunta muito importante, muito interessante. E é importante que se diga que por experiencialista aqui, eu tenho em mente aquela pessoa que sobrepõe a experiência pessoal à própria Escritura. Então, neste sentido, a nossa resposta é um retumbante não. Nós, pentecostais, não somos experiencialistas. Mas é preciso que se diga que o pentecostalismo clássico ele sempre valorizou muito a experiência. Eu digo isso por vivência própria no movimento pentecostal, participando da liturgia pentecostal, participando dos cultos pentecostais. Prova disso é que os testemunhos pessoais, eles sempre tiveram lugar na nossa liturgia, mas também a gente encontra isso na teologia pentecostal propriamente dita. Então você tem uma ênfase muito interessante na experiência, por entender que a própria Bíblia é um livro marcado por experiências. É um livro que narra muitas experiências. É um livro que mostra Deus entrando na experiência humana e fazendo acontecer e fazendo brotar experiências com o homem. Então, neste sentido, o pentecostalismo ele valoriza a experiência do batismo com o Espírito Santo. Né? A gente tem na teologia, nos autores pentecostais, como também na própria vida eclesial pentecostal, esta ênfase na necessidade da experiência do batismo com o Espírito Santo. Um outro lado muito belo, um outro lado muito interessante é a ideia que se tem no pentecostalismo de que a vida cristã não é apenas uma teoria, mas ela é uma experiência. Então, nesse sentido, você tem uma dinâmica, você tem uma vivacidade muito grande. Há um historiador do pentecostalismo clássico que ele vai dizer que ali nos eventos de Azusa e também nos eventos que sucederam a Azusa, você tem aquela ideia muito forte entre os primeiros pentecostais de que a experiência pentecostal tornava Jesus mais vivo, né? Tornava Jesus mais real, numa época em que havia toda numa época em que havia todo um excesso de formalismo religioso, e o movimento pentecostal, então, a experiência pentecostal, então, ela surge trazendo vida, uma religião viva, uma relação viva com Cristo. Então, neste sentido, é preciso que se diga que o pentecostalismo, sim, ele valoriza a experiência porque ele entende que a Bíblia é uma prova concreta de que Deus entra na experiência humana e de que homens e mulheres tiveram experiências reais, concretas na história com Deus. Um ponto muito importante que eu preciso destacar é que o movimento pentecostal também entende que teologia brota da experiência. Esse diálogo precisa acontecer. Aqui, eu vou até aproveitar para indicar para você, como bom pentecostal que sou, eu vou indicar a leitura pentecostal. O César Moisés, ele é funcionário, inclusive, da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ele escreveu esse livro e alguém já disse que os calvinistas são muito hábeis para gerar notas de rodapé em abundância. O César Moisés é uma prova concreta de que isso não é prerrogativa apenas de calvinistas, pentecostais também. E o César ele trabalha muito bem essa questão da experiência na realidade pentecostal, no movimento pentecostal. E ele vai mostrar, inclusive, é interessantíssima a obra, eu quero aqui, eu não estou ganhando nada não, tá gente? Isso aqui é boa literatura, eu tenho o prazer de recomendar. O César Moisés ele trabalha muito bem essa questão da experiência no movimento pentecostal, e ele vai inclusive argumentar que não por acaso o movimento pentecostal cresceu muito e foi muito bem recebido pela pós-modernidade, porque a pós-modernidade valoriza a experiência. Quando você olha o movimento reformado no Brasil, por exemplo, ele é um movimento que valoriza muito a teologia numa perspectiva mais lógica, né? Meio que cartesiana, que é uma herança da modernidade. Mas a pós-modernidade, ela, de certo modo, marca uma ruptura com essa mentalidade. O pentecostalismo, por sua vez, na sua valorização da experiência, ele acaba caindo melhor na pós-modernidade e não por acaso ele cresce muito. É uma explicação interessante, é claro que isso pode ser questionado, mas faz muito sentido. Particularmente acredito que o que ele está procurando indicar neste livro é acertado. Então eu penso que, de certo modo, o pentecostalismo ele traz uma contribuição, ele vai trazer uma contribuição muito grande para a igreja nesse sentido, para o movimento cristão mundial, para a experiência cristã global, de certo modo, quando ele valoriza a experiência, ou seja, a vida cristã não apenas pensada, não apenas refletida, mas vivida, vivenciada, experimentada na prática. Bom, eu termino aqui esse vídeo, quero agradecer a você e em breve nós vamos postar outros vídeos também, falando ainda, dando continuidade nesta série sobre pentecostalismo clássico. Deus abençoe sua vida, espero ter contribuído, um forte abraço.